A nossa série deste mês, nós vamos encerrá-la hoje. Nós tínhamos 3 domingos, como o domingo passado foi o domingo do acampamento. Nós trabalhamos essa série em 2 domingos. O primeiro domingo, nós iniciamos a nossa ministração e optamos por já apresentar o lugar de alívio. Em princípio, eu imaginava fazer isso no final, mas entendi que na primeira ministração nós tínhamos que trabalhar já, saber que nível de carga nós estamos carregando, aquilo que nos aflige, que nos embaraça, e entender que nós estamos numa corrida, que nós estamos dentro do estádio, correndo a corrida que o Senhor Jesus nos inscreveu. Nenhum de nós fez essa escolha. Nós fomos chamados à corrida. Foi o Senhor que nos inscreveu, é o Senhor a quem nós vamos encontrar na reta final, na linha de chegada, mas é o Senhor também que nos supre e que nos sustenta em cada etapa dessa corrida. E nós, no primeiro domingo, nós tivemos o nosso encontro com aquele que nos traz alívio. E é importante isso para nós, crentes, convertidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mais que vencedores por meio daquele que nos amou, sabemos que Jesus nos ama. Sabemos que Jesus é o nosso alívio, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele não é apenas aquele que nos chama para nos lavarmos no sangue do Cordeiro, no seu sangue derramado na cruz, e sermos tirados da morte para a vida, do inferno para o céu, das trevas para a luz. Ele é o nosso alívio em toda a nossa caminhada. Muitas vezes nós nos queremos fazer homens de ferro sendo barro. E nós temos a Jesus, homem de ferro que se fez barro, a quem nós podemos nos achegar confiadamente, diz a palavra em Hebreus capítulo 4, que nós podemos nos voltar a Ele e Ele nos aliviar de todo o peso que carregamos, porque mesmo salvos, remidos, com o passaporte carimbado para a eternidade com Cristo, nós precisamos reconhecer que Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é aquele sobre quem nós depositamos todas as nossas cargas que nós vamos acumulando em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada. Há uma corrida que nos foi proposta, que quer e exige de nós esforço até a agonia, até agonizarmos, suarmos, mas Ele não nos deixa desfalecer, porque Ele é quem nos inscreveu, mas Ele é o nosso provedor, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alivia o peso. Então é importante para nós sabermos que Jesus não é apenas aquele que salva o perdido, Jesus é aquele que alivia as nossas cargas em meio à corrida. O Jesus te ama é para nós também. Há pessoas que não se perdoam e não têm misericórdia de si mesmas e abrem mão de recorrer àquele que quer, está pronto, posicionado para o aliviar de todo o peso e de toda a carga. Porque a corrida no estádio não é para os estranhos, não é para estrangeiro, a corrida no estádio é para cidadão do céu. Só corria no estádio romano ou grego aquele que tinha em sua mão a cidadania. Só corria no estádio aquele que era cidadão daquela nação, não era um estranho. Aqueles que correm no estádio já foram chamados, já foram reconhecidos, e estão ali correndo a carreira que lhes foi proposta no momento em que recebeu a cidadania. Portanto, as cargas precisam ser aliviadas e não simplesmente jogadas para o alto na sorte, é aos pés da cruz, é na presença de Jesus.
Porque ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa corrida, nós temos que compreender que temos a Jesus como nosso alívio. Aquele que tira o peso de sobre nós, pesos que nós mesmos colocamos sobre nós e pesos que outros colocaram sobre nós. Pesos que foram colocados, adicionados, amarrados aos nossos pés e que nos embaraça a corrida. Correr com peso nas costas ou amarrado aos pés não nos permite prosperar na corrida. Ela se torna difícil, ela se torna cansativa, ela se torna impossível de alcançarmos o alvo, de alcançarmos a reta final, de atravessarmos a linha de chegada. Por isso, o autor aos Hebreus, ele diz: desembaraçando-se, desvencilhando-se, livrando-se de todo peso e do maior adversário que nós temos, o pecado. Ele é ativo porque ele assedia, ele toma a iniciativa de vir atrás de nós como um caçador para nos sugerir, sugestionar e emprenhar-nos pelo ouvido, para que nós façamos aquilo que ele quer e não aquilo que agrada a Deus ou aquilo que o Espírito de Deus ministra ao nosso coração. E ele diz: desvencilhando-se. Isso está no gerúndio, é uma ação continuada. Enquanto corre, tira. Enquanto corre, se desvencilha. Enquanto corre, alivia. Portanto, o nosso acesso a Jesus, para aliviar as nossas cargas, tem que ser todo dia. Ou melhor, toda hora. Ele está pronto a nos aliviar essa carga. Portanto, a palavra de Deus para nós é que nós somos filhos. Não se está questionando aqui a nossa filiação celestial. Não está se discutindo aqui se nós somos salvos ou não. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós fomos chamados a cravar na cruz do Calvário todo o nosso pecado, a nos arrependermos do nosso passado de delitos, de infrações, de transgressões, e reconhecer que a obra que ele realizou na cruz do Calvário é suficiente e insubstituível. Nenhum outro era capaz de realizar a obra que Jesus realizou na cruz. Ele era o cordeiro sem defeito, cravado no madeiro, que derramou seu sangue para nos dar a redenção, o resgate, para nos fazermos filhos de Deus. A cruz do Calvário foi a maior obra já realizada neste planeta. E nós nos apropriamos dessa obra. Nós tomamos posse dela. Isso não está em jogo na corrida que o Senhor nos propõe. Isso não está em jogo. Não estamos falando de, eu tenho peso, então eu sou pecador, então eu sou perdido. Negativo. O que ele está falando aqui é para salvos. É para homens e mulheres de Deus. E ele ainda traz, no capítulo anterior, ele traz homens e mulheres de Deus que pela fé venceram, pela fé correram a corrida que lhes foi proposta e escolheram fazer a vontade de Deus, ainda que com dano próprio. Eles são vitoriosos, não porque eles no final saíram vivos, ilesos. Eles foram vitoriosos porque, ainda que com dano da própria vida, fizeram a vontade de Deus na sua geração. Eles são heróis, não pelo sucesso daquilo que os homens podiam ver. Eles são heróis porque foram vencedores das suas próprias angústias, dificuldades, suas fraquezas, e a venceram porque tinham em mente e no seu coração uma vocação da parte de Deus,
um propósito da parte de Deus. E nós falamos isso na última ministração, que não somos nós que temos planos. Quem tem planos é Deus. Não somos nós que estabelecemos o plano. O plano é o plano de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Diz Hebreus capítulo 11 que o universo veio a existir pelo poder da sua palavra. O universo veio a ser perceptível pelo poder da palavra de Deus. O universo dentro de Deus já existia, e ele abriu a sua boca dizendo: haja luz, houve luz. Ele trouxe todas as coisas à existência. E aquele que traz tudo à existência, pelo governo da sua própria vontade, ele não faz nada ao acaso. Nenhum de nós que está aqui nesse salão veio à existência porque Deus disse: vamos ver no que vai dar. Manuel, Gilberto, você não está aqui, vocês não estão aqui, nós não estamos aqui, porque o Senhor fez uma aposta. Porque o Criador do universo, perfeito, em harmonia, Ele não nos trouxe a existência para ver no que vai dar. Ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe e escreveu todos os nossos dias, todos eles, escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Cada um de nós nasceu no coração de Deus, com um propósito da parte de Deus, com uma vocação da parte de Deus. E a nossa corrida é para que, nos desvencilhando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, nós nos acertemos com o chamado, com a vocação e com o propósito de Deus para as nossas vidas. É possível ter sucesso fora do propósito de Deus? Pergunto. É possível. É possível. Planejamento estratégico, levantar as nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas virtudes, estabelecer meta, visão. É possível. Ou não tem descrente bem-sucedido na face da terra? Ou não tem descrente, ateu, muito bem-sucedido em tudo que faz, mas longe do propósito de Deus? Porque existe uma linha de chegada, existe uma fita final, que só vai chegar lá quem primeiro atender ao chamado da cruz do Calvário, quem segundo correu a corrida que lhe foi proposta, quem terceiro se livrou de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia e fez a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Ao final nós vamos dar de cara com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos fé porque Jesus gerou fé em nós. E Ele é quem vai aperfeiçoá-la, tanto do ponto de vista do processo, como do ponto de vista da perfeição plena e completa, que será naquele dia, aonde todos nós entraremos na sua presença, sem medo, sem culpa e sem condenação, lavados e remidos pelo seu sangue, e agora vencedores para a glória de Deus. A carta aos Hebreus é a carta do encorajamento, para que perseverem na corrida, para que não retrocedam, para que não voltem atrás naquilo que confessaram,
para que não abra mão de congregar, de estar reunidos, de estar juntos, de estar congregando, para que não abra mão, ainda que com dano, ao seu negócio, ao seu patrimônio. No capítulo 10 ele fala de que patrimônios, despojos dos seus bens estão sendo distribuídos. Por quê? Porque criam em Deus? Não. Porque confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Porque para César não havia problema crer em Deus. Porque ele cria em vários. O problema era confessar a Jesus como Deus e Senhor. Senhor dos senhores. César era o sumo pontífice do império. Ele fazia a ponte com Deus e os homens. E vem um grupo de pessoas e diz: nós só cremos num Deus, e esse Deus é maior do que você, porque Ele é Senhor dos senhores. Daí vem a ira, a perseguição e a espoliação dos bens. E o escritor de Hebreus diz: coragem, perseverança, não retrocedam, não caiam, não atendam às mentiras, aos enganos, se voltem para a palavra, se abram para Jesus, corram, tirem todo o peso da lei, do jugo, e abracem o jugo de Jesus, que é suave, e toma o seu fardo que é leve, e aprendei dele, e vocês entrarão no descanso do Senhor. A carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento, e para nós é mais ainda um encorajamento, porque nós estamos no meio de uma polifonia, muitas vozes, muitas palavras, muitas pregações, muitos ensinos, muitas doutrinas, muitos escritos. E a palavra de Deus para nós: não olhem para o lado, não olhem para trás, olhem para o autor e consumador da vossa fé. Fitem os olhos em Jesus. Mas como fitar se nós estamos carregados, encurvados, com pesos nos nossos lombos? Como mirar a meta? Como mirar a linha de chegada? É tendo Jesus como nosso alívio. É tomando sobre nós o seu jugo e aprendendo dele e andando com ele, obedecendo à palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus, vivendo, como o pastor bem colocou aqui, nessa comunidade terapêutica, aconselhando-nos uns aos outros. Nós vamos ver isso lá em Colossenses capítulo 3, aconselhando-nos uns aos outros, fazendo habitar ricamente em nós a palavra de Deus. Então, do primeiro domingo até hoje, primeiro nós trabalhamos o alívio que é o próprio Senhor Jesus em nossas vidas, e sabermos que temos a quem recorrer. Por isso ele diz, a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 4, achegai-vos confiadamente ao trono da graça, e encontrareis socorro e misericórdia para a ocasião oportuna. É oportuno buscarmos a Jesus como nosso alívio. É oportuno colocarmos aos pés de Jesus todos os pesos e cargas que atravessamos, que carregamos. É oportuno nos apresentarmos como filhos salvos, amados, redimidos, mas cansados e sobrecarregados muitas vezes. Precisamos do alívio daquele que nos salvou. Portanto, não basta crer que Ele nos salvou. Não basta crer que Ele derramou o seu sangue. Não basta crer que Ele nos tomará para si no arrebatamento. Temos que crer que Ele está conosco, que Ele anda conosco e que Ele está, enquanto percorremos, recebendo todas as nossas cargas, para que nós possamos tornar a nossa coluna ereta, erguer a nossa cabeça e fitá-lo no final da corrida, para sermos bem-sucedidos
em tudo que fizermos. Por isso hoje nós vamos falar do que nós devemos deixar para trás, do que nós devemos despojar, do que nós devemos abrir mão, correndo leves e com propósito. Agora que nós sabemos que Jesus é o nosso alívio, que Jesus é aquele sobre o qual nós colocamos as nossas cargas, aquele sobre o qual depositamos os nossos pesos, nós vamos agora falar um pouco sobre o que deixar para trás. Nós vamos falar um pouco sobre a repulsa ao que deixamos para trás. Nós vamos falar um pouco sobre liberdade bíblica. Eu fui nesses dias pesquisando e vi uma entrevista num programa sobre liberdade, o que as pessoas achavam do que era liberdade. Umas falavam que liberdade é fazer o que ela quer. Faz sentido. Liberdade é ela viver de modo que ela possa fazer tudo que a moral permita. Também. E eu, já há uns anos, até procurei e não achei. Eu ministrava para os jovens na rede, de adolescentes ainda, falando sobre liberdade. O resumo do que seja liberdade, nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 10, é que liberdade, você só é livre se você dá conta de não fazer aquilo que você quer fazer. Você só é livre se aquilo que o seu coração deseja fazer e te impulsiona a fazer, se você não fizer. Porque se você fizer, você não é livre, você é escravo dos seus desejos. Se você não dá conta de não fazer aquilo que você quer fazer, você é cativo, você não é livre. Liberdade é não fazer o que meu coração manda fazer. E mais, é não fazer o que meu coração manda fazer e só fazer se for da vontade de Deus fazer. A liberdade bíblica é essa. Não é eu fazer o que eu quero, porque liberdade é poder de fazer. Mas se eu sou nascido de novo, eu só faço, ainda que eu possa, eu só faço aquilo que é da vontade de Deus. E na corrida nós vamos precisar muito desse conhecimento. Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Vamos ficar até aqui. Tem uma frase atribuída a um pastor reformado do início do século XX, William Hendrickson. Ele diz assim: assim como o nascer do sol apaga a luz das estrelas, e assim como a presença de uma pérola de grande valor apaga o brilho das demais gemas, assim também a comunhão com Cristo eclipsa o brilho de todas as coisas. A comunhão com Cristo levou o apóstolo a reconhecer que todas as suas credenciais da carne,
No versículo 2 em diante do capítulo 3, ele vem, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nós nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vem com tudo que ele tinha, que no mundo carnal, nesse mundo da política, no mundo social e religioso, eram credenciais que o colocavam em alta conta. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele disse: mas o que para mim, tudo isso, era lucro, considerei perda. A palavra usada aqui no original, ela fala de algo repugnante. Alguém aqui toma um banho no domingo, se arruma, prepara uma mesa e coloca no seu prato fezes. Há alguém na face da terra, normal, Alguém normal, na face da terra, que prepare-se com toda a pompa para consumir fezes. Isso é repugnante, inadmissível, intolerável. Ele está dizendo que tudo isso aqui, que para ele era lucro, entrava em qualquer lugar, em qualquer palácio, em qualquer gabinete, em qualquer igreja. Ele diz que tudo isso eram fezes, esterco, repulsivo. E nós só vamos conseguir aliviar esse peso e colocar todo o peso que nos embaraça a corrida, se nós levarmos em conta que eles são repulsivos. Se eles para nós forem repugnantes, porque não há negócio, não há associação, não há acordo entre Cristo e os nossos pesos. Não há acordo entre Cristo e os nossos pecados. Não há como erguer a cabeça sem reconhecermos que aquilo que era porventura lucro para nós, a representação política, que nós somos recebidos, somos enaltecidos, somos reconhecidos, tudo que for temporal, nós só vamos nos ver livres deles quando nós, ao nos associarmos a Jesus, considerarmos tudo isso como perda. A idolatria aos nossos filhos, ao nosso trabalho, aos nossos bens. Nós só vamos descarregar esse peso quando, de fato, nós o compararmos com esterco, com refúgio, algo imprestável, inútil. Enquanto a nossa justiça própria preservar certos processos, comportamentos, não há associação a fazer com Jesus, porque Ele é o sol que ofusca todas as estrelas. Elas não podem sobreviver, elas não podem ser preservadas, porque não há associação com Jesus possível. O apóstolo diz: vamos correr, mas vamos deixar para trás tudo o que é perda, tudo o que é descarte, tudo o que é repulsivo, das mais simples
as mais complexas, das menos escandalosas às mais escandalosas. Não há associação, não é porque é pequeno ou é grande. Todo peso, que ainda que de infimamente cause dano, ele é inaceitável. Ele é repulsivo e deve ser repulsivo, para que nós possamos crescer. Paulo diz, em Romanos capítulo 11, versículo 2, ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Para eles, derramar sangue dos que se convertiam a Cristo, inclusive para Paulo, era uma demonstração de defesa de Deus e caminho para a justificação pessoal. Nada, nem defender Deus, porque Deus não precisa de que ninguém os defenda. O nosso Deus é o Criador do universo. Ele dá a vida e a tira. Portanto, ele não precisa de que ninguém suje as suas mãos de sangue a pretexto de defendê-lo. Ele não precisa. O que o Senhor precisa é de testemunhas, homens e mulheres, que abrindo mão daquilo que se considera lucro para si, abrace o conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. E o conhecimento é outro tópico. Conhecer a Deus não é aqui, não é intelectual, não é por uma doutrina, por uma corrente filosófica. Conhecer a Jesus é experimentar, é se relacionar com Ele, na intimidade. Quando ele diz em João 8,32, ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Não é uma história contada. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Nós só seremos livres e nós só estaremos fazendo a vontade de Deus se nós conhecermos a Jesus. Não é saber que Ele salva, não é saber que Ele morreu na cruz, não é saber que Ele virá, não é saber que Ele nos arrebatará. É andar com Jesus, com o jugo de Jesus, aprender de Jesus e manifestar os frutos de Jesus, pelo Espírito Santo, que Ele nos selou e nos vocacionou para fazer toda boa obra. Conhecimento de Jesus. Paulo não entendeu, não ouviu, não leram para ele nada a respeito de Jesus. Paulo teve revelação de tudo aquilo que ele conheceu no passado. Era jugo pesado, mas ele teve o seu encontro com Jesus. Paulo, em Atos capítulo 9, quando cai ao chão, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que ele respondeu? Quem és tu? Senhor. Primeira palavra que saiu da boca de Paulo: Senhor Jesus. Ele teve o seu encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, a quem ele perseguia. Ele teve um encontro sobrenatural, um encontro que o salvou e um encontro que o levantou para pregar e testemunhar a respeito daquele com quem ele não andou, com quem ele não ouviu falar ensinos específicos. Muito pelo contrário, ele era contra tudo que era vendido na época a respeito de Jesus. Mas ele precisou ter um encontro com Jesus.
Esse é o conhecimento que fica. Esse é o conhecimento que vale. E ele diz: olha, o meu encontro com Jesus foi tão poderoso, verdadeiro, real, que eu peguei todas as minhas credenciais no judaísmo. Em Gálatas ele diz: vocês sabem como eu era avantajado, como eu era grande entre vocês. Fui ensinado por Gamaliel, um rabino dos rabinos da época. E eu considerei tudo isso refúgio em troca do conhecimento, em troca do meu encontro, da minha vida íntima com Jesus, com o meu andar com Jesus, com aprender com Jesus. Aí sim, é o sol que quando nasce, ofusca todas as estrelas, tira o brilho, nada tem valor mais, porque eu encontrei com Jesus, não ouvi falar. Jó sofreu, religioso, acendia a vela até assim, do desencargo. Eu vou acender um aqui, porque vai que meus filhos pecaram. E Deus ainda dizia: viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Não há ninguém igual Jó. E no final da sua saga ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é o meu Salvador. É preciso um encontro com Jesus. É preciso um encontro genuíno para que tudo aquilo que nós colocamos em alta conta seja colocado em xeque. E a partir daí, nós vamos compreender o que nós devemos jogar fora e o que nós devemos nos revestir. Porque essa corrida é uma corrida de tirar vestes e colocar vestes. É de despojar e de revestir. Cada passo que nós damos e tiramos um peso, nós estamos nos despojando de uma veste. E quando nós acertamos com o chamado e com o propósito, nós estamos nos revestindo da veste celestial. Então a nossa corrida no estádio é uma corrida de troca de vestes, de santificação. Regenerados, justificados, agora em santificação. Essa corrida é para que nós, a cada encontro com Jesus, porque eu não imagino que nós vamos nos encontrar com Jesus no dia da nossa salvação, no dia que aceitamos Jesus, e depois só quando Ele voltar. A cada dia, o Senhor nos dá o pão. Pão do dia, a revelação do dia, o conhecimento do dia, a experiência do dia. É diário, é passo a passo. Nós vamos tirando vestes e revestindo-nos daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Colossenses 3, carta de Paulo aos Colossenses. O que deixar para trás? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3.
a partir do versículo 8. Vamos ler do 5, melhor. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, os que estão fora do estádio. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ele diz: despojai-vos igualmente de tudo isto. Esses são os pesos que carregamos. Essas são as cargas que muitas vezes nós preservamos e cultivamos. Ira, mentira. A gente se escandaliza com o assassino, com a mãe que matou o seu filho sufocado. Mas não nos escandalizamos com a nossa mentirinha nossa de cada dia. De uma soluçãozinha pela mentira ali, aqui. De uma injúriazinha, só para eu não ficar por baixo. Se isso não for repulsivo, dificilmente nós vamos ter desenvoltura na nossa corrida. Linguagem obscena do falar. Olhe, meu pai não aceitava nenhum M. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Você disse assim: que M? Não podia. Eu vi minha irmã tomar uma surra porque falou debaixo da mesa. E eu fiz assim: rapaz, é sério mesmo esse bilhete, né? A gente apanha aqui, o pau quebra. Então, é um ambiente que pesa. Essa linguagem obscena do falar tem que nos escandalizar de alguma forma. Porque não há sociedade, como nós vimos, não há acordo. Mas muitos, não digo muitos, né? Há pessoas que guardam um palavrãozinho para as horas exatas do trânsito. Não guardam um dedo. Guardam uma situaçãozinha e falam: mas ninguém é de ferro. O cara me fechou. Aí eu tenho um palavrãozinho guardadinho lá para mim, para essas horas. Um irmão uma vez me contando que, muitos anos atrás, a pessoa não só xingou, como perseguiu pelas ruas, xingando e falando. Ele abriu o vidro: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Ele teve que parar, porque senão ele vai atrás de mim até o meu serviço, né? Sei lá o que é que ele tem na mão, né? Por enquanto está só no palavrão, no dedo. Pai do Senhor, meu irmão, está tudo bem com você? Não deve estar, né? Isso tem que causar repulso. Não existe lugar no nosso coração para essas coisas, ou não deveria. Então, se isso não for repulsivo, dificilmente nós vamos ter uma corrida desenvolta. Mas nós temos a quem nos aliviar. Não se preocupe, não, porque Ele conhece
Jesus está conosco. Jesus, ele não chega na porta do cabaré e fica lá esperando você sair, não. Não vá lá, esse lugar aqui não é para mim, não. Esse lugar aí, não, vai você. Você entra com Jesus. A pessoa entra com Jesus nos piores lugares. Então não tem por que ter vergonha de falar, eu cansei disso, eu vou entregar a Jesus. Mas será que ele vai achar aí? Ele está vendo, ele está com a gente em toda e qualquer situação. Mas ele está pronto para receber de nós tudo que nós estamos considerando perda, esterco, refúgio, porque é sobre ele que nós devemos colocar. É ele que alivia nossas cargas e é ele que coloca sobre nós o seu jugo. Na verdade, nós é que tomamos o seu jugo para aprender dele e sermos bem-sucedidos na nossa corrida. Porque o velho homem morreu, o novo deve estar no controle por meio da santificação constante. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Pedro 1, do 14 ao 16, idem. Porque o homem velho morreu, o novo continuamente renovado pelo conhecimento, pelo relacionamento íntimo com Deus. E por que corremos? Porque a palavra do Senhor diz que existe um prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós corremos porque há uma promessa da parte de Deus para nós. Aqueles que chegarem ao final dessa corrida receberão a coroa da vitória. Aqueles que correm se desvencilhando de todo o peso da ira, da maledicência, da linguagem obscena, se despojando do velho homem e se reveste dia a dia, experiência a experiência, das vestiduras brancas dos filhos de Deus, ao final serão recompensados. Há uma recompensa da parte de Deus para os que correm no estádio perseverantemente, resistindo a todo tipo de distração, resistindo aos conselhos, enganos, ensinos de demônios, diz o apóstolo a Timóteo, nos mantendo firmes e sempre nos desvencilhando daquilo que nos embaraça. Ao final, temos uma recompensa da parte de Deus, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14. Colossenses 3, do 12 ao 17. Nós falamos do que nós devemos deixar para trás, nos desvencilhar, nos livrar. E nós vamos falar agora do que devemos nos revestir. Porque nós falamos que é uma corrida de despojamento e revestimento. Enquanto corre, se desvencilha. Enquanto corre, se reveste. Os lugares que nós tiramos, limpamos e esvaziamos, nós temos que preenchê-lo da glória da presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Ele diz, a partir do 12, Colossenses 3, 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia. Primeira vestidura que nós devemos tomar sobre nós, ternos afetos de misericórdia. Ser misericordioso é lançar o coração na miséria do outro, é uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros. O cristão deve ter um coração compassivo.
de bondade. A virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o seu próprio. Ser bom é ser benevolente para os outros, como Deus tem sido para nós. De humildade, virtude criada e introduzida pelo cristianismo. A voga da época era a retaliação, não a humilhação. Foi Jesus que padeceu nas mãos dos seus algozes, dos seus perseguidores. E ainda disse: orem, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Mansidão é aquele que tem poder, mas o mantém sob controle. Não é um intempestivo, não é o que responde na bucha. De longanimidade, longa-manos, a paciência extensa e longa. Tenho todo o direito de julgar e retalhar, mas eu abro mão. Esse é o longânimo. Eu posso punir, mas eu me seguro. Eu retenho a vingança. Suportai-vos uns aos outros. Suportar não é aturar, é sustentar. Suportai-vos uns aos outros, dai suporte uns aos outros, abraçai uns aos outros, socorrei uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai-vos. Não é uma alternativa, é uma ordem. Perdoai-vos, porque como andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Como viver numa comunidade terapêutica se nós não nos perdoamos uns aos outros? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da paz, o amor sacrificial, o amor de Deus. Ele é quem faz a ligação de todas as virtudes, como se fosse uma armadura, cujo amor de Deus é quem a sustenta. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. A paz de Cristo seja o nosso árbitro. Nós estamos falando de uma corrida no estádio. Existem regras e existe um juiz. A nossa paz é a paz que o Senhor Jesus nos dá. É Ele que nos momentos em que devemos tomar as nossas decisões, é essa paz, a paz da escolha, da decisão que o próprio Deus estabeleceu e colocou no nosso coração. Que essa paz seja o árbitro em nosso coração, para que nós possamos continuar correndo a carreira que nos está proposta. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar não é meramente morar. Habitar aqui é habitar, morar, residir e governar. Jesus e a palavra de Deus não podem ser meros inquilinos em que nós emprestamos o nosso coração para que ele passe um tempo onde nós façamos um favor para ele. Jesus e a sua palavra deve habitar ricamente, transbordantemente, generosamente em nosso coração e governar as nossas escolhas. É habitar com ânimo definitivo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus habitando em nós, nós temos capacidade de instruirmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, como uma
comunidade terapêutica, onde os seus membros cuidam uns dos outros, abençoam uns os outros, ministram uns aos outros, curam uns aos outros. Mas é preciso que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E no fim de tudo, salmos, hinos, cânticos espirituais brotarão dos nossos lábios, do fundo da nossa alma, para louvor e adoração a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vida onde nós nos revestimos das virtudes celestiais e nos despojamos das tranqueiras da carne, nós teremos uma igreja, seremos uma comunidade terapêutica e cujos lábios brota, proclama, reconhece a grandeza de Deus, a glória de Deus, a generosidade de Deus, o favor de Deus, e com o coração cheio de gratidão. A palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Um coração grato traz saúde para o corpo, traz paz para o espírito e alegria para a alma. Uma igreja grata por todas as bênçãos, das mais simples às mais complexas, das menores às maiores, o Senhor manifestará toda a sua glória em nosso meio, despojando dos pesos, nos livrando de todo o peso, sabendo que Jesus é aquele que nos alivia, e tomando sobre nós o seu jugo, e nos revestindo das vestes celestiais, todas essas descritas em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 17. Nós vamos correr a carreira que nos está proposta, vencendo cada uma das nossas demandas, e ao final, com os olhos fitos em Jesus. Isso fala de fé. Os olhos fitos em Jesus. Essa é a fé verdadeira. Olhar sem desviar. Olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. O original aqui não fala de olhar para algo, ele fala de não olhar para mais nada. O original aqui não está falando olhe para ele, olhe para lá, olhe para o sul, olhe para o norte. Está falando de não olhar para mais nada, a não ser para aquele que gerou fé no nosso coração e que a aperfeiçoará em toda a nossa jornada e nos arrebatará e nos fará homens e mulheres que aí não precisaremos mais de fé, porque fé é aquilo que não vejo. Na eternidade nós vamos ter o nosso encontro com Jesus, e aí não precisa mais de fé, precisa de adoração, de louvor, de exaltação. Os nossos olhos fitos em Jesus, essa é a nossa fé. E não é uma alternativa, e não é uma forma de ver Deus, é a única maneira de ver a Jesus, é com fé. Com os olhos fitos nele, nós vamos percorrer toda a nossa carreira, fazer toda a sua vontade, e ao final, na reta de chegada, ele vai nos receber. Vinde, benditos de meu Pai. Essa é a mensagem de Deus para nós. Nos despojarmos com repulsa de tudo que nos embaraça,
e nos revestirmos das virtudes do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor e toda a adoração.